Olá, seja bem-vindo ao treinamento do DIFACT. Neste treinamento, você irá conhecer alguns dos relatórios mais importantes que o sistema disponibiliza a fim de dar suporte às análises e gestão dos dados dos títulos. Nesta etapa, você saberá quais relatórios utilizar para extrair importantes informações que irão lhe auxiliar diariamente na execução de atividades analíticas. O DIFACT é dotado de uma infinidade de relatórios cuja finalidade varia bastante. Demonstrar todos eles tornaria este treinamento muito extenso e possivelmente sem o alcance necessário do entendimento de seus propósitos. Por este motivo, nós iremos falar sobre os relatórios mais importantes da parte da compra e também sobre os relatórios da carteira, que trazem destacados neles informações mais detalhadas sobre os títulos especificamente. Antes de iniciarmos o treinamento do DIFACT, precisamos falar sobre alguns conceitos e informações iniciais para garantir o entendimento e absorção de todo o conteúdo. Relatórios gerenciais são especialmente necessários para garantir a coleta de dados importantes tanto ao processo de compra quanto ao processo de gestão de títulos. Para que se saiba o que cada relatório pode trazer de informações ao usuário, é necessário saber sobre os seguintes assuntos: tipos de relatório, formatos dos relatórios, relatórios por e-mail. Para que tenhamos a exata noção do que cada relatório pode demonstrar, nós precisamos inicialmente fazer uma separação dos tipos de dados que compõem cada relatório, os quais iremos abordar. Os primeiros tipos de dados que iremos citar são os de operação. De maneira mais clara, são os dados consolidados das operações e todas as suas apurações, sem considerar dados individuais de títulos. Então, caso você tenha necessidade de analisar este tipo de informação, você deve iniciar a sua busca pelo menu Operação. A segunda parte dessa separação refere-se aos dados de carteira, o que quer dizer que estamos falando dos títulos e suas diversas formas de compor os relatórios deste módulo. Seja por cliente, sacado, vencimento, pagamento e tantos outros métodos, você vai conseguir ter uma visão detalhada da composição de sua carteira de títulos em diversos aspectos. As opções são vastas e a moldagem bastante flexível. O DIFACT possui um formato próprio de relatório e para visualização dentro dele não faz muita diferença para o usuário. No entanto, para uma maior flexibilidade e possibilidade de montar os dados a partir de uma outra perspectiva, você poderá exportá-los para uma planilha e nela explorar todas as opções que o Excel oferece. Se a sua necessidade for visualizar os relatórios no formato PDF, fica a dica então para que você instale em seu computador uma das diversas impressoras virtuais disponíveis para download que emulam a impressão neste formato. Uma grande possibilidade que o DIFACT oferece é o envio de relatórios diversos diretamente por e-mail e de forma exclusiva para cada destinatário, mesmo que o envio seja em massa. Essa opção depende de preparação do sistema, mas é bastante simples de ser feito e que pode proporcionar, além de mais agilidade, uma grande economia também. Neste tópico, o que podemos destacar são as variedades de opções que cada relatório dispõe em função de conceitos e aplicações distintas aos quais se destinam. Não será possível detalhar tudo o que cada relatório possui, mas você será absolutamente capaz de explorar as diversas opções de visualização de resultados que cada um oferece a partir das explicações que daremos ao longo deste treinamento. O menu que compõe os dados relativos às operações dispõe de diversos relatórios,
mas neste momento nós iremos abordar dois dos mais importantes deles para que você tenha uma noção, né, tenha uma dimensão daquilo que o sistema pode oferecer em termos de dados e informações importantes para a execução das suas atividades diárias. Então, os relatórios que você vai poder encontrar ficam aqui no menu Operação, Relatórios. Observe a variedade de relatórios que o sistema disponibiliza para você. Mas como eu disse, neste momento a gente vai trabalhar apenas com dois, dos quais a gente vai destacar aqui o relatório de aquisições no período e também o relatório de receita bruta. O relatório de aquisições no período tem o objetivo de demonstrar tudo aquilo que a empresa movimentou dentro de um intervalo de datas, né? Ou dentro de uma data específica. Então, serve para que você faça um levantamento de todos os valores operados pela Factory dentro de um determinado intervalo de datas. Para isso, você deve explorar aqui as inúmeras opções que o relatório disponibiliza. Então, aqui nós temos opções de ordenação, de seleção das operações por situação, por tipo e algumas outras opções mais, né? Então, na segunda aba aqui, você tem também a opção de ver um relatório mais detalhado ou um relatório mais resumido. Então, aqui nós temos os dois tipos, sintético e analítico, né, para que você possa fazer aí a apuração dos dados de aquisições no período. E aí você vai informar aqui então algumas das opções de filtro que farão o sistema retornar aí os dados que você deseja extrair. Então, uma delas que você pode utilizar é a data das operações, né? Já que a gente está falando aqui sobre período de operações, então você pode selecionar aqui um período específico de operações e clicar em visualizar listagem. Observe então que o sistema trouxe algumas informações nesse relatório e por ter uma grande quantidade de dados, eu vou falar aqui um pouquinho da estrutura para que você possa entender como essas informações estão dispostas nesse relatório. Então aqui você vê a data de realização da operação, a data de pagamento, o número da operação, a situação da operação e também o tipo de título selecionado nesta operação. Aqui mais à frente você tem a identificação do cedente e também do operador. Falando especificamente em números, então aqui a gente já começa a ver os resultados, né, os números aqui da operação. O detalhe a considerar neste relatório é que ele traz duas informações por coluna. Então é importante que você observe exatamente esta composição aqui. Então você vai ver uma primeira faixa de informações aqui no cabeçalho. Então essa primeira faixa aqui de informações está relacionada também dentro desse bloco de dados aqui a essa primeira faixa aqui de dados. Então é uma primeira linha, né, com a primeira linha de dados aqui abaixo também. E aí depois você tem outros dados aqui abaixo, né? Então o que quer dizer que na sequência você vai ter sempre que associar a primeira linha de dados com a primeira linha aqui de baixo e a segunda linha com as informações que vem logo a seguir. Então é sempre dessa forma que você vai acompanhar, né? Então aqui você tem os números colhidos na operação e os seus respectivos resultados, tá bom? Esse é um relatório bastante importante para que você consiga extrair os dados de movimentação dentro de um determinado período. Outro relatório bastante importante, né, que você vai poder aí extrair informações para análise dos resultados da empresa é o relatório de receita bruta. Este relatório ele fica disponível aqui no menu Operação, Relatórios, Emitir Receita Bruta. Ele vai dar para a Factory uma dimensão de quanto que ela lucrou de forma bruta dentro de um determinado período a partir de uma certa perspectiva, né? Então aqui são inúmeras opções, mais uma vez, que você vai poder aí associar à sua pesquisa e extrair um resultado, né, que seja compatível com aquilo que você tenha operado dentro de um determinado período. Esse relatório aqui, para a gente visualizar a estrutura, então você vai entrar aqui, por exemplo, com a data de realização das operações. Se tiver a necessidade de buscar por alguma outra informação, você vai poder informar aqui. Aí em seguida, clique em visualizar. Então você vai ter aqui nesse relatório um consolidado de dados retornados a partir da sua pesquisa, né? Então o mais importante, que é o objetivo dele, é mostrar aqui
na penúltima coluna qual que foi o valor de receita bruta obtido dentro do período e qual é o percentual dessa receita em relação à operação. Então esse relatório aqui também ele traz informações importantes para a tomada de decisões aí da empresa. Então esse relatório aqui ele traz informações importantes para a análise da produtividade da empresa. No que diz respeito aos títulos, nós podemos mencionar os relatórios que estão dispostos aqui no menu Carteira, Relatórios, Extratos da carteira detalhados. Bem, neste módulo, assim como no módulo anterior, a gente pode observar a existência de inúmeros relatórios, mas nós não iremos falar de todos eles. Então, para destacar aqui os mais importantes da carteira, nós vamos mencionar aqui todos estes que estão contidos aqui dentro da opção de extratos detalhados. Mas veja bem, nós temos aqui o extrato por sacado, por cliente, operador, vencimento, recebimento e quitação. Esses relatórios trazem de uma forma geral o mesmo conteúdo, porém através de um layout diferente, uma disposição diferente dos dados. Isso vai permitir que você tenha uma visão baseada no foco que é o título de cada um deles. Então, para exemplificar aqui, você pode ter uma visão detalhada dos títulos de um determinado sacado, assim como você pode ter também uma visão detalhada sobre os títulos de um determinado cliente, operador, ou data de vencimento, ou data de recebimento, ou por data de quitação. Então, o que muda basicamente para cada relatório é a forma como você verá a disposição dos dados contidos nele, né? Então, vamos pegar aqui alguns dos mais importantes, como o extrato de cliente, por exemplo. Então, você vai clicar aqui na opção de cliente e aí, claro, vale destacar mais uma vez, olha, a infinidade de opções que você tem para poder selecionar os dados que irão compor o relatório. Dessa parte aqui a gente não vai falar, porque aí cabe a você explorar ou obter mais conhecimento aí para trazer um tipo de informação ou um conjunto de informações baseado numa composição, numa combinação aí específica de filtros, tá bom? Então aqui a gente vai pegar o relatório no seu formato padrão. Então a única coisa que eu vou selecionar aqui, por exemplo, é um período de vencimento, né? Vamos pegar aqui um vencimento menor e aí você vai clicar aqui no botão visualizar. Este relatório, então, ele vai permitir que você veja as informações agrupadas por clientes. Nessa disposição, então, que identifica o cliente e logo abaixo os dados do sacado e dos títulos, né? Então, o CNPJ, o nome do sacado, o número do título e, na sequência, número de operação, situação, data de emissão, a data de vencimento, a data de referência do saldo e, dentre as informações mais importantes, o valor do título, o valor recebido e o saldo do título também, se houver. Então, o extrato de cliente, ele permite que você veja os dados, né, nesta composição. Enquanto que para os dados do sacado, a gente vai ver agora, estas mesmas informações, se nós pegarmos aqui o mesmo período e os parâmetros que sejam relativamente compatíveis, né, os dados serão retornados com o mesmo resultado, porém numa outra disposição. Veja. Olha só então. Então aqui esse já é o relatório do sacado e aí a gente tem os mesmos dados que a gente viu no relatório anterior, que é o relatório de clientes, só que agora com a outra disposição, onde se identifica o sacado, né, com o seu CNPJ e o seu nome, e aqui abaixo algumas informações, e aí vem os dados dos títulos, então qual cliente estes títulos listados abaixo estão vinculados, mas dentro da seleção de um único sacado. Então, caso um sacado ele tenha operações com mais de um cedente, vão ser trazidas as informações do sacado, mas destacando aqui por cliente. Então, de uma forma geral, os extratos da carteira, eles permitem essa visão com uma variação, né, com uma disposição aí um pouco diferente. Então, para que você tenha uma noção de quais relatórios vão auxiliar você na tomada de decisão, né, nas escolhas aí do seu dia a dia e até mesmo na execução das atividades, você pode acessar os relatórios que estão dentro do menu carteira ou então
esses identificados na barra de ícones, né, pelas letras C, S, O, V, R e Q. Então são eles respectivamente o extrato de cliente, sacado, de operador, de vencimento, de recebimento e também de quitação. Esses relatórios, né, a gente, como eu disse, não chegou a aprofundar na sua emissão, porque são muitas opções e cada uma delas atende uma necessidade específica. Então, acredito que neste momento, com a experiência que você já vem tendo com o sistema, com o conhecimento que você já adquiriu, você seja capaz de explorar cada um deles e, claro, havendo dúvidas ou havendo necessidade de maiores esclarecimentos, você vai poder contatar a nossa equipe de suporte. Este vídeo treinamento está chegando ao fim. Nele, nós podemos aprender sobre como emitir algum dos relatórios mais importantes do DIFACT.